Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de modelagem de requisitos, estamos estudando métodos baseados em cenários. Neste vídeo, a criação de um caso de uso formal. Às vezes, os casos de uso informais são suficientes para a modelagem de requisitos. Entretanto, quando um caso de uso envolve uma atividade crítica ou descreve um conjunto complexo de etapas com um número significativo de exceções, uma abordagem mais formal talvez seja mais desejável. O caso de uso das câmeras apresentadas no quadro a seguir apresenta uma descrição típica para caso de usos formais. O objetivo no contexto identifica o escopo geral do caso de uso. Então aqui eu montei essa planilha como um escopo com as prerrogativas e as situações de cada uma dessas prerrogativas. A pré-condição descreve aquilo que é conhecido como verdadeiro antes do caso de uso ser iniciado. Então, aqui na pré-condições, eu coloquei o sistema deve estar totalmente configurado. Devem ser obtidos ID de usuários e senhas apropriadas. O disparador identifica o evento ou a condição que faz com que o caso de uso seja iniciado. Então, aqui em seguida o disparador, o proprietário do imóvel decide fazer uma inspeção na casa enquanto se encontra fora. O cenário enumera as ações específicas que o ator deve executar e as respostas apropriadas do sistema. Então aqui o meu cenário tem 11 tópicos aqui relacionados, são aqueles que você viu na aula passada. Então, para cada um dos tópicos, o cenário desse ator primário, que é o proprietário. Depois vem as exceções que identificam as situações reveladas à medida que o caso de uso preliminar é refinado. Então aqui eu tenho 5 exceções enumeradas e a descrição de cada uma dessas exceções. Cabeçalhos adicionais poderão ou não ser acrescentados e são relativamente autoexplicativos, como aqui temos esses que eu coloquei para vocês, e vocês podem suprir alguns e acrescentar outros aí neste caso. Em muitos casos, não há necessidade de criar uma representação gráfica de um cenário de uso. Mas a representação diagramática pode facilitar a compreensão, particularmente quando o cenário é complexo. A UOML oferece recursos de diagramação de casos de uso. Representação do diagrama de caso de uso preliminar para o produto Casa Segura. Cada caso de uso é representado por uma elipse. Foi discutido apenas o caso de uso de câmeras. Toda notação de modelagem tem suas limitações, e o caso de uso não é uma exceção. Assim como qualquer outra forma de descrição escrita, a qualidade de um caso de uso depende de seus autores. Se a descrição não for clara, o caso de uso pode ser enganoso ou ambíguo. Um caso de uso
que se concentra nos requisitos funcionais e comportamentais, geralmente é inadequado para requisitos não funcionais. Para situações em que o modelo de análise deve ter muitos detalhes e precisão, por exemplo, sistemas de segurança crítica, um caso de uso talvez não seja suficiente. Entretanto, a modelagem baseada em cenários é apropriada para a grande maioria de todas as situações com os quais você vai se deparar como engenheiro de software ou analista de sistemas. Se desenvolvido apropriadamente, o caso de uso pode trazer grandes benefícios como ferramenta de modelagem. Criação de um caso de uso formal, era isso que eu queria falar com vocês. Na próxima aula, modelos UML que complementam os casos de uso. Te aguardo lá. Tchau!